Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva nesse tempo de advento que nós estamos aqui refletindo hoje sobre amanhã, dia 9, o segundo domingo do tempo de advento, né? Nós tivemos o primeiro, já mudamos, é um novo ano litúrgico, nós falamos. O nosso evangelista agora é de letra B, né? É Marcos. No domingo passado nós iniciamos pelo final, mais ou menos, e hoje nós estaremos aqui no início. Mas esse domingo do advento, ele vai renovar assim, o convite para nós refletirmos em torno das duas vindas de Cristo, né? A gente precisa ficar lembrando. E nós vamos continuando assim com a esperança, com o propósito também de vigilância, como nós vimos no domingo passado. E a palavra desse domingo aqui, maior, o apelo é chamado de conversão. Hoje nós vamos ver essa palavra, vamos ver caminho também, falar de mudança. Conversão significa mudança de vida. Aí nós vamos ver mudar o quê? Mudar para quê? Mudar os nossos relacionamentos conosco, dentro de casa, na família, no dia a dia onde nós estamos, né? Então, nós vamos ter assim, um cuidado bem grande, que o que vai depender dessa conversão é a experiência de vida que nós vamos mostrar, esses novos relacionamentos. Então, nós temos assim, a primeira leitura vai ser a voz profética de Isaías, e nós temos também a voz profética hoje de João Batista, lá no Evangelho são esses dois profetas que trabalham, né, com o anúncio. E nós temos assim também a segunda leitura, e aí já é da segunda carta de Pedro. E nós vamos tentar assim dar um enfoque geral, mostrando o que é essa voz profética de Isaías, o que é a voz profética de João. E, sobretudo, do evangelista Marcos. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na nossa primeira leitura, nós vamos observar tanto a primeira leitura, quanto a segunda, quanto o Evangelho, eles vão falar hoje de preparação do caminho. O caminho, ele demonstra a dimensão ética da fé, da nossa fé. Então, aqui é um dos objetivos desse Evangelho aqui, quem é Jesus, mas também o caminho, que caminho prosseguir, que caminho andar, o que vamos fazer. E aí, na primeira leitura, o profeta Isaías passa muito rápido, ele vem com aquela forma de consolo, de trazer momentos de alegria para aquele povo triste, exilados que estavam voltando da Babilônia, né? Então aqui o anúncio dele aqui como profeta, a voz dele é a libertação. Então é Isaías 40, capítulo 1, versículos 5 e 9 e 11 também, versículos. Então dá para fazer uma leitura em casa, fazer uma observação, e aí ele promete aqui nessa leitura que eles vão receber, eles estão de volta, né, lá para a sua terra natal, e eles vão receber o perdão, vão receber o encontro entre si, né, com os outros, com a terra que era deles. Então eles preparam assim para vir com alegria. E o profeta aí, ele passa a ser um mensageiro, né? Ele diz que tem um mensageiro que é o enviado. E lá na segunda leitura, que vai ser a segunda carta de Pedro,
o capítulo é 3, versículo de 8 a 14, aqui nós vamos ver que o anúncio agora é diferente. É o anúncio de um novo céu e de uma nova terra, olha. Então vai mostrar assim que os primeiros cristãos aguardavam mesmo esse momento e eles têm essa alegria de rever isso aqui. E o nosso Santo Evangelho, nós vamos ler começando aqui o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio meu mensageiro à frente dele, para lhe preparar caminho. Uma voz grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E iam até ele todos os da região da Judeia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os próprios pecados. João vestia-se com pelos de camelo e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós iniciamos dizendo que estamos confirmando a nossa passagem aqui por esse tempo de espera, né, preparando para a vinda do menino Deus que chegará para nós no Natal. E esse período é chamado de Advento, preparação para, nós já sabemos. E hoje nós vamos ver também que a palavra-chave é a palavra conversão, mudança de vida. Para quê? O que nós vamos mudar, que nós já sabemos. São os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós vamos observar hoje nessas leituras aqui nesse evangelho, que aqui não tem assim uma perseguição, uma destruição, um propósito de acabar com as pessoas, de maltratar. Não, aqui é o momento de uma oportunidade dada para que a pessoa, naquele tempo, naquele contexto, mas hoje também, faça o seu momento de conversão. Faça o seu deserto. Deserto é considerado o local do encontro consigo, do encontro com Deus. Para chegar ao deserto é necessário uma travessia. E como nós vamos aqui estudando aqui o Evangelho e vendo aqui o que coloca para nós, ele começa assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando o evangelista Marcos diz que é Filho de Deus, ele está mostrando aqui que é a universalidade, que esse direcionamento não é só para o povo de Jerusalém, não, é para todos. Porque o judaísmo e com o propósito também do Império Romano, ali já conquistando e dominando tudo, era considerado que eles do Império Romano é que era o Filho de Deus. E o Messias que viria era aquele ali e não um outro, principalmente nessa situação que se apresenta o Filho de Deus, situação de servir, de tornar-se servo para salvar
as pessoas do pecado, para que as pessoas adquirissem o perdão. Então é muito importante nós observarmos aqui que o objetivo total é preparar o caminho do Senhor. E o Evangelho, ele não começa logo dizendo aqui, né? Ele não narra logo a vida de João Batista, assim, o que ele pregou. Não, ele vai falar aqui, conforme está escrito no profeta Isaías, que foi lá na primeira leitura, né, quando diz que eis que envio o meu mensageiro à frente dele para lhe preparar o caminho. Aí, que caminho é esse? Aí diz assim, uma voz grita no deserto, clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E aí nós vamos partir aqui para João Batista. E João Batista, ele vai aparecer no deserto pregando o batismo. E o batismo que João Batista pregava era o batismo da conversão. As pessoas, as multidões, corriam atrás de João Batista, que tinha aquele traje simples, não é? Com pele de animal, alimentava-se de mel silvestre, gafanhoto, era uma pessoa diferente. Nós olhássemos hoje e íamos dizer assim, é doido. Mas não era não, é enviado, mensageiro, para anunciar a boa nova. Anunciar o jeito, a forma de que nós possamos ser vigilantes, tanto naquele tempo como no momento atual. Aí ele vai, a boa notícia para ele, esse chamado à conversão. As pessoas vinham, batizavam, não era, elas arrependiam-se daquilo do que eles tinham provocado, porque eles viviam presos num sistema que não tinha libertação. Então eram umas estruturas fechadas de opressão, e eles saindo daquelas estruturas, eles vinham recorrer, né, a João Batista, a confessar, e é como se diz, eles também vinham ao deserto, que era ali, e faziam a travessia no rio, como diz, nas águas do Jordão. E ele dizia assim para eles, né, ele dá continuidade aqui. Tanto os da Judéia quanto os de Jerusalém eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. E aí diz assim, como era que ele pregava? Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Olha onde é que João Batista colocou-se para mostrar o sentido da conversão, o sentido do caminho, de seguir, de encontrar uma terra, a nova terra, e um novo céu e uma nova terra. No sentido, ele usou de uma virtude chamada humildade. Ele não se desfez dizendo assim, eu não valho nada, não. Virá, ó. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, ó. Quem é mais forte do que eu? O Filho de Deus. E eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia das sandálias. Era o costume daquela época, os servos, né, atendiam as pessoas, baixavam, né, os de porte mais alto, né, os cargos mais altos, e desatavam-lhe as correias das sandálias, não era? Era assim. Então isso é baixar-se ao nível, não de chão, de ser baixo, mas da humildade, da simplicidade que João Batista usou aqui. Eu batizei vocês com água, ele diz, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Olhe como é forte isso aqui. A travessia, quando aquele povo vinha aqui, era chamado de um novo êxodo. O que é o êxodo? Sair para. O Papa Francisco hoje ele diz, saiam, né? Pés a caminho, né? Quando faz a dimensão que nós vimos agora, corações ardentes, pés a caminho, andando. Caminho é aquela dimensão ética que já falamos aqui, de fé, né? Daquilo que nós vamos acompanhar, para mostrar que a humanidade
aqui é marcada pela justiça e pelo amor. E nós vamos ver que a proposta de mudança de vida é nos relacionamentos nossos, uns com os outros, no sentido de lapidar, como se faz com o diamante, aprimorar, ceifar aquilo que é mal e fazer essa transformação realmente de vida. É isso que Deus oferece à humanidade universal. Não é só a um país, a um estado. Nós vamos ficar também ver o que é esse caminho, o que é essa conversão. Então, também, quando diz assim, que faz esse deserto, quer dizer, esse encontro com Deus, nessa travessia, ou tomando banho mesmo lá na água, né, quando vai batizar, quer dizer que vai mudar de mentalidade, daquela mentalidade antiga, corroída, cheia de obsessões, de maltratos com as pessoas, de egoísmo, de prepotência, para uma mentalidade mais nova. A gente observa aí que ele diz assim, vamos aplainar os montes, né? Baixar os montes, vai assim, deixar tudo plano. Isso aí significa que a gente vai fazer, que são o orgulho, a prepotência, a vaidade, os prazeres da vida, a ambição. Quando diz assim, tem vales a serem preenchidos. Quais são os vales? São os vazios dentro de cada um de nós, aquilo que nós deixamos de fazer. Então, são essas nossas omissões. Os caminhos a serem endireitados. Que caminhos são esses? Do egoísmo, da ganância, de querer ser maior do que os outros, ter mais coisas do que os outros, da corrupção. E quando a gente diz assim que são profetas, a voz profética clamando aqui, o profeta anuncia pela palavra, pela ação, ações, palavras, mas sobretudo pelo testemunho. E nós vamos perceber que isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás, mas é o que nós observamos hoje? O mundo está como? Cheio de conflito, em guerras. Falta paz, falta justiça, falta o amor. Por quê? Porque foi Deus que está maltratando, castigando? Não. São as nossas escolhas, as nossas faltas de atenção, a nossa falta de deserto, a deixar de fazer a travessia. E João Batista dizia que o quê? Que aquele que é mais forte do que ele vai batizar. É muito bonito aqui os termos quando ele diz sobre o batismo. Ele batiza pela água, não é? Mas aquele que é mais forte do que eu vai batizar com o quê? Com o Espírito. Aí diz até assim, com fogo. É o Espírito que vivifica, né? Que dá vida. A palavra de Deus vem, o testemunho do profeta, os nossos também, porque nós, como batizados, somos convidados e guiados para evangelizar, né? Para também, somos convidados a rever nossa vida e dar continuidade. Nós fomos batizados, eram pequenos, nós. Mas foi baseado na fé de nossos pais e de nossos padrinhos e o padre que testemunhou, não foi não? É assim. Então nós precisamos tomar decisões, fazer as nossas escolhas também, fazer o nosso êxodo pessoal. Olha como é bonito aqui. Abraçar a religião profética. Essa religião, abandonando o quê? Abandonando a prática daquelas velhas estruturas, daquilo que não é correto, daquilo que não é bom. E vamos buscar assim os braços do Pai mesmo, né, que abre-se para cada um de nós, com a presença do Espírito Santo, que é dom de Jesus, ele que é o batizador. Então, quando não é difícil esse evangelho, mas nós vamos, sobretudo, lembrar hoje da palavra conversão, continuar a ter a esperança, a prática do vigiar e da vigilância, mas a conversão, a transformação de vida. Então, buscar uma interiorização em nós para que nós possamos
converter-nos. Não é do branco me tingir de vermelho, não. Converter no modo de viver. Como é que eu vejo o meu irmão, como é que eu me aproximo, como é a nossa convivência no dia a dia uns com os outros, a nossa empatia, como é que nós acolhemos, como é que nós damos a mão. Porque a gente pode empurrar, bater também, isso aí já não está sendo correto. Então, hoje o Evangelho todo é nesse sentido. É um momento de pacificação, de mudança e não de destruição, mas de construção. Construção de uma vida nova, que é capaz, porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. E aqui ele deu todas as diretrizes aqui nesse... Amanhã teremos as nossas celebrações, então vamos procurar assim acompanhar quem foi o João Batista, porque às vezes a gente lembra do São João, da quadrilha, de tudo, da Isabel, Maria, tudo bem, vamos pensando, mas nós estamos no caminho de preparação, advento, preparar para. A gente é assim, um pouco a cor mais roxa, assim, aparecendo, como uma penitência, porque preparar uma maravilha, uma beleza, uma chegada de alguém que nós queremos tanto abraçar, acolher, mas vamos abraçar Jesus. Só quando ele chegar? Não, Jesus está na pessoa do outro. Nas celebrações passadas, nós vimos que era na pessoa do pobre, dos menos favorecidos. E aqui nas pessoas, nós, uns dos outros, nós irmãos. Que nós vivamos essa fraternidade, mas, sobretudo, façamos esse nosso êxodo. Saiamos dessas estruturas antigas, que amarram, acorrentadas, e busquemos a libertação. Não foi assim que o povo fez e já chegou na terra prometida, não é? Já com Josué, após a morte de Moisés, foi assim. E nós vamos também seguindo para chegar na alegria, na paz, no amor, convivendo uns com os outros. Vivamos assim, experimentemos esse tempo de advento, preparando assim com muito amor. Nós tivemos a oportunidade de celebrarmos ontem a festa da Imaculada, uma festa linda, né? Aprendendo a dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Um dogma, né, da igreja. E o que é Maria, o que é a Mãe de Jesus? Logo mais estaremos aqui no Natal e vamos observar, vamos reviver toda essa chegada, todo esse momento da vinda, duas vindas de Cristo. E Ele está conosco e nós no meio dele e Ele no meio de nós. Irmãos, irmãs, não é nada difícil aqui, é fácil. Agora só vamos ficar mais atentos à leitura da Palavra de Deus. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluindo assim, nós vamos pedir nesse advento, assim, não é costume aqui no programa, mas nós temos uma história aqui dentro de Balsas, Santo Antônio de Balsas. Nós tivemos aqui a chegada dos combonianos em 1952. A partir de 1958, nós tivemos a presença das Irmãs Missionárias Capuchinhas, sede em Fortaleza e São Luís também. E aqui nós tivemos uma irmã, ela é Irmã Luísa Rodrigues da Silva, a gente tem ruas com o nome dela. E a Irmã Luísa tem 95 anos. No momento ela está na UTI em São Luís. Levou uma queda, quebrou o fêmur, teve um AVC. E nós estamos assim rezando, né, está consciente, mas sem poder andar, os rins e o pulmão estão assim. Então peçamos oração, força a Deus. A irmã deixou um legado aqui em Balsas, foi secretária no Colégio Dom Daniel Comboni, e a irmã Luísa criou a bandeira do município de Balsas há 55 anos atrás, quando Balsas fez 50 anos. Então, rezemos pela saúde dela, pela recuperação.
é um artista, né? Tem mãos de fada, gosta de pintar, de desenhar. Mas que Deus os abençoe. Amém. Amém.